Olá pessoal, nós estamos hoje gravando, o último vídeo dessa semana falando sobre as ordens do amor ou as leis sistêmicas, segundo Bert Hellinger, relacionadas à pedagogia sistêmica. A atuação disso, principalmente na escola, mas também falando da nossa vida, da nossa família, etc. E antes da gente falar da ordem, da terceira ordem, que é a da compensação ou da troca, do dar e receber ou dar e tomar, a nomenclatura muda, mas a essência é a mesma, nós queremos lembrar a vocês que se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar registrado aqui embaixo do vídeo, ou mandar para a gente nas redes sociais, que nós estaremos respondendo a todos os questionamentos. Se tiverem também alguma sugestão para próximos vídeos dentro do assunto que estamos trabalhando, também coloque aqui nos comentários que nós vamos incluir em futuros vídeos, tá certo? Durante esse tempo de quarentena, nós temos feito os vídeos diários, de segunda a sexta, 5 vídeos por semana. Quando terminar essa época de isolamento social, nós faremos vídeos semanais, por causa da questão de tempo mesmo, ok? Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de acompanhar aí os nossos vídeos e perguntar aquilo que você ficar em dúvida. Bem, voltamos agora a falar da ordem da compensação, tá? O que seria isso? Nós temos falado sobre o equilíbrio dos sistemas, o sistema familiar, o sistema escolar, o sistema profissional, e como tudo aquilo que sai da normalidade daquele sistema desequilibra. A gente já falou de pertencimento, a gente falou de hierarquia, agora falando de troca. Quando eu dou mais do que eu recebo, acontece um desequilíbrio. Quando eu recebo mais do que eu dou, acontece um desequilíbrio. Isso em qualquer lugar. Às vezes na família, eu sou o filho que mais cuida, que mais faz, então os outros filhos ficam em dívida comigo. Isso de uma forma não falada, não verbalizada, mas acontece, o sistema sente esse desequilíbrio. Às vezes entre irmãos mesmo, um irmão sempre faz para o outro recebe. Esse que sempre recebe se sente inferior, porque ele não consegue pagar do mesmo jeito. Às vezes na escola, tem um professor que prepara todas as provas para todos os colegas, e os colegas se sentem inferior a isso, mesmo que esse colega muitas vezes fala assim, eu acho bom o que ele faz, na verdade ele está dizendo isso para apaziguar um pouquinho essa situação, para esconder um pouquinho o que está no fundo, mas acontece um desequilíbrio. Entre casais, quando um dos dois cônjuges se doa muito mais do que o outro, também esse casamento está com indicações de fracasso. Por quê? Porque sempre um estará inferiorizado em relação ao outro. Isso não é saudável em lugar nenhum. E na escola também, Na escola acontece muito de alguns professores quererem ou se acharem melhor que os pais do aluno, eu sou melhor porque eu cuido do meu filho, o pai do fulaninho não cuida dele, a mãe não olha os cadernos dele, então eu chego mais cedo para sentar com ele, para ajudar a fazer o dever que é para ser feito em casa e a mãe não fez, então eu venho mais cedo, eu fico com ele na hora do recreio para fazer o dever de casa. Isso traz desequilíbrio no sistema escolar. Por quê? Porque nós somos professores e nós temos que entregar para o aluno conhecimento e receber do aluno conhecimento. Aquilo que é função dos pais, os pais devem fazer. Adriana, mas se os pais não fazem, ficará sem ser feito. Nós podemos acionar algum meio de trazer a responsabilidade a esses pais, de conversar com esses pais, de explicar esse desequilíbrio que está acontecendo, mas nós não podemos assumir o papel de pais. Eles têm pais. Eles têm avós, eles têm tios, eles têm professores particulares, eles têm as pessoas que cada um ocupa uma função no sistema dele. E nós somos os professores da sala de aula. Não podemos misturar isso. O professor, ele doa muito. E se o aluno não devolve nada ou devolve pouco, há um desequilíbrio nesse sistema. Daí surge a indisciplina, daí surge o baixo rendimento, daí surge muitas vezes esse monte de laudo que a gente tem visto na psicopedagogia de déficit de cognição,
de déficit de atenção, de hiperatividade. Não estou dizendo que esses laudos não existam, mas vários desses laudos não são reais. Por quê? Porque não tem como avaliar o sistema escolar. Se os professores fossem mais cuidadosos no sentido de dar e receber e ficar no seu lugar da hierarquia, como falamos nos vídeos anteriores, nós teríamos menos desequilíbrio no sistema escolar. Se tem menos desequilíbrio, a criança ou o aluno, adolescente ou adulto, ele consegue devolver para o professor da mesma proporção que ele recebe do professor. Não estou aqui minimizando o trabalho do professor. O professor é grande, o aluno é pequeno, isso é hierarquia. Mas o professor, ele tem que dar ao aluno a quantidade que ele consegue receber desse aluno em produção, em conhecimento, tá? A gente não está falando da educação bancária, do depósito do saque, não estamos falando disso. Nós estamos falando de troca. Eu troco com você a minha ensinagem pela sua aprendizagem. Tem que ter equilíbrio. O que eu ensino, você aprende? Então está equilibrado. Se eu ensino e você não aprende, tem desequilíbrio aí, tá certo? E para terminar o vídeo de hoje, como a gente tem feito nos vídeos anteriores, eu anotei algumas perguntas aqui para você pensar se você trabalha bem essa lei aí da compensação. Primeiro, as minhas relações de troca são equilibradas ou eu tenho a sensação de que recebo mais do que eu posso retribuir? Ou dou muito mais do que eu tenho recebido? Segunda pergunta. Na minha família, eu percebo que o meu limite na relação de troca com os meus pais e irmãos não é equilibrado. Eu dou mais ou eu dou menos do que recebo? Terceiro, eu reconheço que as pessoas que mais me deram foram meus pais ou eu fico pensando naquilo que eles não me deram? Quarta pergunta e última, né? Eu estou satisfeita com as trocas que eu tenho no ambiente de trabalho, com a empresa e os meus colegas e os meus superiores? Ou eu penso que isso não está bom, que eu dou mais do que recebo ou que eu dou menos do que recebo? Tudo isso pode atrapalhar a sua vida e o seu rendimento profissional, tá certo? Até mais, gente!